Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora acompanhar aqui um pouco mais da repercussão da vitória do São Paulo contra o Bahia Tricolor, que está vivo na briga ali pelo G4, essa vaga direta para a Libertadores. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando aí sobre o São Paulo. Crédito de todos os canais aqui da descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve, deixa aquele like. Você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho, mas agora essa enrolação, bora pro vídeo. Isso, porque esse jogo muita jogo gente você assistiu esse jogo? Eu não. Eu só assisti o Não, jogo. eu assisti o jogo depois, eu assisti o jogo do Botafogo. O Bahia jogou muito mais do que o São Paulo. E tomou de 3-0? Tomou de 3-0. Mas como é que é O isso? São Paulo não viu a cor da bola até os 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos igual. Aí ele começou a sair um pouquinho pro jogo. Entendeu? Começou a sair. Tem os lances aí, é só mostrar. Vamos botar os lances. E o São Paulo, ele foi eficiente nos momentos em que ele criou as oportunidades. Foi eficiente. O Bahia não conseguiu fazer os seus gols. O São Paulo fez o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo. Ó, dá uma olhada. Aí foi ó, uma grande burrada do goleiro. Coitado. Ó, dá uma olhada, ó. Aí o Luiz Gustavo agradeceu. Aí né? também não é culpa do técnico, é só Não, fazer o não tem nada a ver com Aí o desmonta treinador. o time, né? Não tem nada a ver com. Aí tem um outro lance, ele se aquecendo pro segundo tempo. É ridículo o que ele faz, o goleiro. Esse é o segundo gol. O gol marcado ali pelo Wellington Rato, tá? E isso aí é tudo. E o Bahia tomando conta do jogo. Tomando conta, maneira de falar, né? Tava jogando melhor do que o São Paulo. Aí no final da partida, já nos acréscimos, sai o terceiro gol, que é o gol do Lucas Moura. Então foi um placar mentiroso. O São Paulo 3-0. mereceu ganhar porque foi eficiente nas chances que ele criou. O terceiro gol foi muito Justo bonito placar. do Lucas Moura, né? Um chute de fora da área. Chute de fora da área. Acho que tava Esse foi do Rato, né? Esse é o Wellington Rato. O Rato não marcava, gente, sabe desde quando? Desde aquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, que o Lucas Moura também fez o gol, lembra? Jura? Ele faz de fora da área. Tudo bem, ele ficou machucado, até o Fortes me lembrou disso daí. Mais de um ano sem marcar um gol com a camisa do São Paulo. Esse é o gol do Lucas Moura. Num contra-ataque, né? Ele é o Rato, né? Também. Ele toca pra ele, ele faz ali. Belo gol, hein? Lucas é bom 3-0. jogador, né? Muito bem. E a torcida do Bahia pedindo a cabeça do Rogério. O Rogério Ceni. Entendeu? Aí teve Internacional. A gente tem que ter tempo para falar da vitória do São Paulo, que fez 3-0 no Bahia, fora de casa, e colocou o Rogério Ceni na pressão. O que você achou desse São Paulo? Dá para confiar no São Paulo, PVC? Porque me parece um time bem estável, né? Faz ótimos jogos e jogos não tão bons assim. O objetivo do São Paulo hoje é G4. Para G4 não está tão simples. Justamente por um jogo que perdeu. Assim, se o Palmeiras lamenta ter perdido para o Vitória e os 3 pontos fazem muita diferença na corrida contra o Botafogo, o São Paulo perdeu para o Internacional em casa. Ou perdeu 6 pontos para o Cuiabá. Que é o que está tirando do São Paulo a chance de brigar pelo título e de brigar diretamente pelo G4. Mas tem uma briga feroz ali, porque o Internacional foi a 56 pontos, o Flamengo tem 55 e joga hoje, e o São Paulo tem 54. O São Paulo abriu 6 pontos de vantagem para o Bahia, ou seja, ele se consolidou no G6, que é a classificação para a Libertadores, mas nas fases preliminares. O que ele quer? Ele quer G4. E aí tem essa briga com o Internacional e com o Flamengo, que estão muito fortes. Se o Flamengo vencer hoje, mais distante fica o São Paulo. Se o Cruzeiro vencer hoje, o Cruzeiro se aproxima do São Paulo, mas deixa o São Paulo mais confortável na briga pelo G4. O outro lado dessa história é o Rogério Ceni, que completou 11 jogos contra o seu clube de formação, que é o São Paulo, e nunca venceu o São Paulo. Eu tentei apurar hoje a questão da situação do Rogério no Bahia, e a tendência é de não haver mudança. Apesar dos protestos ontem, né, bonecos do Rogério pendurados numa ponte próxima à Fonte Nova, de um protesto violento. Acho terrível esse tipo de protesto. Não é coisa de se fazer. Você chegar no estádio e gritar fora Rogério é uma coisa. Outra coisa é fazer um boneco do Rogério enforcado, pendurado numa ponte. É uma violência, né? É uma violência. Acho que o Bahia trabalha coerentemente, de acordo com a filosofia do Grupo City, pela manutenção do trabalho do Rogério. E, na minha opinião, o Bahia vai corretamente nessa direção. Não tem que demitir o Rogério, não tem que tocar o comando. Na gestão anterior do Guilherme Belintani, o Guilherme Belintani sempre um pouco sucumbiu à pressão da torcida, porque ele dizia que torcida que demite ou contrata técnico. O Grupo City não pensa assim, e eu sou muito mais
propenso a concordar com o Grupo City. A ideia é não trocar o comando, a não ser em mudança de temporada, quando se entende que chegou ao final um ciclo. O Grupo City não entende nesse momento que acabou o ciclo e trabalha pela manutenção do Rogério. Pode ter alguma surpresa em outra direção? O futebol brasileiro sempre pode, mas a tendência é a manutenção do Rogério. É verdade. Essa disputa do São Paulo, essa oscilação também pode impactar no Zubeldia, PVC? O que você acha? Eu acho que não. A direção pensa na manutenção do contrato do Zubeldia dele ficar em 2025. Bastante disso aqui. Havia conversas sobre coisas que achavam que não estavam andando bem. Por exemplo, achavam que quem estava vendo o treino achava que o Marcos Antônio estava treinando muito bem e merecia ser titular da equipe. Ontem, por exemplo, o Marcos Antônio foi titular da equipe. Depois foi substituído aos 15 do segundo tempo pelo Lisieiro. Mas algumas coisas foram conversadas internamente. A gente nunca tratou aqui como se houvesse um processo de fritura. A gente sempre tratou aqui como se houvesse um processo de desgastes que tinham que ser administrados. E é isso que está acontecendo. A tendência é, com o São Paulo em sexto, ou quinto, ou quarto lugar, os meus dias ser o técnico do São Paulo no ano que vem. Torcer para Flamengo e Botafogo. O São Paulo está numa situação que na primeira fase da Libertadores o time já não vai ter muita dificuldade. O São Paulo quer estar na Libertadores. Sim. O Bahia tem que torcer mais do que ninguém para São Paulo. Aí é que abriu. Aí é que abriu muito. O Bahia, por não ganhar, você olha aí, 46 para 54. Dá quanto? Então, do 6 para baixo, diminui. 6 pontos. 6. O quê? 56 pontos. 8 pontos. 8. É muito ponto. Isso pega, Pascoal, qual conta? 46 para 54. Então, esses 8 pontos, aí aqui eu acho que é muita coisa para Bahia, Cruzeiro e Vasco, etc. Para quem vem abaixo, só se abriu um não G8 dá pro Corinthians, mesmo. Não? O Corinthians está pensando ainda em não olhar lá para baixo, Zinho. Eu estou falando da turma que está olhando para cima. 13º. Então, assim, como o Bahia não ganhou, que é o que se esperava, que o Rogério esperava, pelo menos para não ficar muito distante, e aí ficou 8 pontos. E para ser G7 direto, não tem. Lá vem ele. Tem G7, Mas G8? Pode ser, dependendo da conquista do Cruzeiro. Não, se o Cruzeiro tiver... Entre eles. Só que o Cruzeiro está 44. o Botafogo ganhando o Brasileiro e a Libertadores. Agora, ontem no jogo do Botafogo... O Botafogo ganhando o Brasileiro e a Libertadores abre de qualquer maneira, né? Não muda nada se ele está em primeiro ou em segundo. Se o Flamengo aí seria uma vaga só, uma vaga a mais. Uma situação, a dele da Libertadores, que é direta, e uma vaga a mais, porque ele conquistou esses 2 títulos, certo? Ontem, o Bahia contra o São Paulo, eu vou falar uma coisa aqui, mas entendam perfeitamente. São Paulo fez uma partida legal, ok, perfeito? Não mais que isso. Não mais que isso. Qual foi o grande destaque da partida? O goleiro do São Paulo foi bem. O grande destaque foi o goleiro do São Paulo. O Rafael pegou o que pôde e o que não pôde. Vai contando aí, ó. O Rafael, o Bahia em cima, o Bahia em cima, o Bahia em cima. Só que o Bahia ontem teve uma, vamos dizer assim, o Palmeiras tem doado gols nas últimas... Não, dá uma olhada aí. Dá uma olhada no goleiro do São Paulo se virando aí. Vai contando. O Palmeiras tem doado gols nas últimas rodadas. Ontem o Bahia doou 3 no jogo só. Esse primeiro foi demais, né? Foram 3 doações de gols do time do Bahia. O goleiro do Bahia, no primeiro gol, ele escolhe, olha o passe que ele dá. No pé esquerdo do cara que é canhoto. Do Gustavo, né? Esse aí foi. Aí o Luiz não precisou fazer nada, ó. Dominou na canhota e pimba com a canhota. Dominou bonito. Um abraço pro gaiteiro. Ele escolhe e dá o passe errado. Então, o Bahia, aí o Rogério Ceni em alguns momentos até critica o time como um todo. Sim. E ele se inclui nisso. E essa defesa aí? Dá uma olhada, vai vendo que olha isso, Dani. Para mim, o melhor em campo é o goleiro do São Paulo. São Paulo ganhou o jogo. O Rato voltou a fazer gol depois de 100 e tantos dias, milhões e 14 milhões de dias. Tudo beleza, legal, é importante o Rato voltar a fazer gol. É legal que isso aconteça. Mas, gente, o São Paulo, essa aí, o Rato fez o gol numa bola prensada, bola saída errada, outra saída errada, uma bola prensada que o Luciano ganha, vai parar lá no pé do Rato. Aí, pimba, 2-0 no placar.
Veja o terceiro gol. Veja o terceiro gol, então, como é que é. Esse ainda é o segundo gol. Não, esse é um outro chute de fora da área do Luciano. Mas é mais uma chance de roubada de bola no ataque. Outra bola roubada. O São Paulo cansou de roubar bolas na entrada da área. O time do Bahia vacilou demais. Ontem foi o dia das doações. Aí eu fico pensando, o que tem, Zinho, em relação ao que o Rogério Ceni já tinha falado da vontade, da postura do Bahia Sim, é o terceiro, né? Do Bahia querer ficar com esse G6, que seja, ou qualquer coisa que o valha. E do quanto tem também de estar mais acordado o time do São Paulo, de estar mais esperto para roubar essa bola, de estar olhando para onde a bola está indo e se antecipar, né? Que é o que o Dorival chamou de... Como ele chamou? Eu sempre esqueço essa expressão, jogo sujo, não. Falou jogo... Ele falou jogo sujo? Movimento mas sujo. que é essa movimentação sujo, trabalho que sujo. O Bahia talvez esteja demorando muito para perceber e para fazer. A gente sabe que não é um time rápido, mas que está gerando tudo isso, assim. Como é que está nessa balança? A palavra dele, né? Incomodado com a derrota. Isso incomoda, a pressão aumenta. Esse jogo era fundamental para essa... Era um concorrente direto, né? Um do outro. O São Paulo fez... o que tem dificuldade, que é vencer fora de casa. Foi até a minha fala ontem. Eu gosto muito do time do São Paulo, do elenco que tem. Gosto do treinador do São Paulo também, o Zubeldia, que ficou pressionado pós-Libertadores. Acho um elenco com bons jogadores. Esse que está ali, que eu estou de frente para ele, o Lucas, nem se fala. Sou fãzaço do Lucas, como atleta, como pessoa, como jogador, né? Como jogador de grupo também. E a qualidade que ele tem. Mas eu tô com o Rogério quando ele fala assim, São Paulo fez a parte dele, as chances que teve, fez os gols, mas quem não viu o jogo, tu vê 3-0, tu fala, pô... Ele fala que o Bahia não se omitiu também. Que 3-0, gol fora de casa, que jogo, né? Mas quem vê o jogo, ia estar aí os melhores momentos, o Bahia criou. Então, quando cria, é que o treinador consegue treinar o time. Consegue dar para o time um modelo de jogo que os jogadores sabem o que tem que ser feito dentro de campo, porque o treinador está instruindo bem. Agora, se a execução lá na hora do momento final do gol, não é mais o treinador. Sim. É a qualidade do atleta dentro de campo, que é o momento individual dele. É o momento que ele tem para fazer o gol. A criação é um coletivo. A organização é um coletivo. Então, assim, eu estou querendo dizer que o Rogério Ceni, ele está tentando, está fazendo. Não tinha algumas peças, começou com a Ademir, botou velocidade, fez outras mudanças. Agora, não é eficaz a eficiência que o Abel cobrou do Palmeiras. O time não está pecando no momento final, o Bahia. E isso está custando os resultados, porque joga contra times que têm potencial, que é o São Paulo nesse jogo, no caso foi o São Paulo. E o São Paulo fez a parte dele. Acho que essa vaga agora para uma Libertadores, até uma pré-Libertadores, vai ter que, além de fazer a sua parte de vencer seus jogos... Torcer para os outros abrirem mais torcer para os outros brasileiros, para Flamengo, para Botafogo, porque só na pontuação tirar 8 pontos muita coisa. 11º jogo que o Rogério Ceni não consegue vencer o São Paulo, então continua o jejum, não vence com ninguém. Incrível, né? Foi grande ídolo lá, não vence. Achei que ia cair ontem, quando vi as vaias da torcida no final, porque é isso. O cara não quer saber, o cara que falou, olhou lá... Se é Grupo City, se tem projeto, se foi 3-0, se jogou bem, se não jogou, se foram os caras que erraram, é o 3-0. Desculpa, assim, até para... Parece que eu só elogiei o trabalho do Rogério, mas uma crítica eu tenho. O gol que o goleiro erra, eu isento o Rogério. É um gesto técnico errado do goleiro, né? Do jeito que o Everton e ele é bom goleiro, também, é o Luiz Felipe, né? Era do Fluminense. Marcos Felipe. Ele é bom goleiro, mas ele errou e foi um movimento dele, individual. Ele vai... E olha que ele escolhe onde botar a bola. Agora, os outros gols, perder a bola na saída de jogo, o treinador tá ali, pode cobrar, não tá dando certo, os caras adiantaram a marcação, o São Paulo tá pressionando a saída de bola, dá uma quebrada. Sim. Então aí ele também tem a parte dele, ele erra. Assim, a gente viu o discurso do Abel contra o Corinthians, e aí, tipo, falando assim, a minha parte eu fiz, porque o time tá finalizando, o time tá criando, é isso que você tá falando. Sim. O problema é a eficiência, né? Que foi a palavra usada. Sim.
Foram 25 finalizações do Bahia. Mas só acertou... Mais do que o Botafogo contra o Vasco. Só acertou 25%, 6. Exatamente 25%. Exatamente. Então foram 6. No gol, o São Paulo só chutou 4. Fez 3 gols. É fogo. Muito eficiente. Então eu acho que esses números tiram... Olha lá, finalizações certas. 6-4, olha lá. O Fabrício copia o que eu vou falando, mas faz uma tela numa rapidez, né? Impressionante, né? Muito eficiente. É tudo combinado para dar renda. Importância, presidente, neste debate. Tudo combinado para dar renda. Eu nem sabia disso, mas enfim. Você vê ali, ó. E as grandes chances, 24 e 9, ó. Só que de 9 acertou 4, né? Estamos falando de quase 50% foi no gol do São Paulo. E de 6 para 24... Ações na área rival. Olha lá. Olha lá, pois é. Não, porque, por isso que eu disse que o melhor jogador em campo foi o goleiro do São Paulo. Eu acho que a diretoria, o comando lá, vê isso aí e fala, fica aqui, Ceni. A gente está entendendo que a fase, a bola não está entrando, os caras estão errando. Também, né? A discussão, Mauro, é assim, o torcedor do Bahia, ele entendeu que esse ano era de uma vaga para a Libertadores, uma vaga direta para a Libertadores. Tem uma frustração nisso quando vê o time Você não distante. viu a cena que fizeram lá, não foi? Gente, mas Penduraram peraí, lá o torcedor no início do campeonato, ele já falava que era G4. Não, é que chegou, né? Quando chegou, G4, imaginou vaga direta, não pensa em quem é o campeão da Libertadores, nada. Imaginou chegar... Começa assim, são 4. No mínimo G6. Não, mas é que eu acho que o Pascoal está dizendo não é, direto, que chegou, né? Uma vaga para a Libertadores, ou direta ou indireta. Imaginou chegar numa vaga para a Libertadores, entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Perfeito. Quando já chegou nessa posição, chegou a brigar pelas 4 primeiras vagas. Não, já teve em quarto, se eu não me engano. Não, brigou ali pelas 4 vagas. E aí, quando o time tem esse decréscimo, a torcida ficou decepcionada. Eu sou absolutamente contra... Negócio de... o que fizeram ontem de pendurar um boneco do Rogério Ceni... Por isso que eu achei que ele ia cair, a pressão estava grande com ele. Isso é absolutamente fora de propósito. Ainda, né? Do São Paulo no Brasileiro de 2024, que tem o Lucas Moura com 9 gols, o Luciano também com 9, o Caleri com 5, o André... Estranho, né, não tá o Caleri na primeira colocação. E o André tem o mesmo número de gols dele. E que o Ferreirinha também, né, o Ferreira aqui também com... lesões, enfim, se recuperando e retomando a sua posição. A gente conversou um pouquinho na primeira hora, né, Marra, que são 3-0 diferentes, né, do que a gente viu do Botafogo e Vasco e do que a gente viu de Bahia e São Paulo. E o próprio Zubeldia fala. Ele fala sobre sorte, ele fala sobre o Rafael, lá no gol, e fala sobre tacardia, ou seja, não é que foi uma tranquilidade o resultado do São Paulo. Apesar de valerem a mesma coisa, né? Não, e assim, a corda vai apertando para o Bahia, e o Bahia sabe também que precisa fazer gol, precisa jogar em cima. O Bahia tem um modelo de jogo, tem um padrão. É um time que prefere a bola, é um meio campo muito leve. Ontem o Rogério mudou o ataque, né? De novo, a gente já falou sobre isso antes. Então o jogo seria difícil mesmo. Agora, o São Paulo dá uma resposta boa. Na temporada passada, o São Paulo teve muita dificuldade para vencer jogos fora de casa, inclusive venceu o Bahia. Na atual, o São Paulo tem uma campanha para, sim, falar em Libertadores. E luta para falar em Libertadores do mesmo jeito que a gente falou do Inter, para ficar entre os 4 primeiros. De novo, assim, en passant, é preciso enaltecer muito o Fortaleza, né? Sim. Só deixar esse lembrete aqui, para a gente não perder isso. E no jogo de ontem, o sistema defensivo de São Paulo foi bastante questionado. O Rafael foi bastante questionado, a defesa foi bastante questionada nos extremos do jogo. No início, muito, e na reta final, o Bahia criou e a bola não entrava. Então tem um problema ali, e acho que o Rogério tem que ter isso em mente, o Rogério, o Bahia, na montagem do elenco da temporada que vem. Se defensivamente o Bahia foi equilibrado durante boa parte da temporada, agora com confiança baixa, a defesa entrega, o meio cria menos, mas cria menos, e especialmente precisa roubar mais a bola, precisa, sabe sim, em algum momento fazer umas faltas no meio campo, mais e ser mais robusto no meio campo. Mas o que incomoda demais é o ataque precisa fazer gol, gente. Trouxe um jogador que era um sucesso no futebol uruguaio, que era cobiçado fora do Brasil, na Europa, que eu entendo que tem um momento de adaptação, mas tem que adaptar rápido, sabe? Acelerar o processo, porque agora já são 11 jogos sem vencer. A situação do Bahia,
Primeiro quero te ouvir, Bira, sobre a derrota do Bahia, claro, a vitória do São Paulo do outro lado também, e depois a palavra do Rogério Ceni. Então, bom, da parte do São Paulo, acho que o São Paulo é um time muito sólido nesse campeonato. Acho que o São Paulo é curioso que ele faz um campeonato muito bom, ele está praticamente classificado para Libertadores, pelo menos para pré-Libertadores ele está praticamente classificado após essa vitória. E é um time que não chama tanta atenção por... Não, tem alguns momentos espetaculares que você acha. Não, o São Paulo é sólido. É um São Paulo sólido, o São Paulo que tem um ou outro resultado ruim, alguns resultados também acima do esperado, mas ele está sempre ali. Está sempre ali, sexto, sétimo, quinto. Daí, quando caiu mais, foi para oitavo, mas logo recuperou. Ele está sempre ali, é um time muito estável. Acho que é um time que no campeonato como um todo não deu taquicardia ao Zubeldia em relação à posição na tabela. A posição na tabela do São Paulo é mais estável, né? Mas... esse jogo foi uma prova disso, um time sólido, um time que estava com muita dificuldade, estava sofrendo com o Bahia, mas está ali, né? Consegue achar os seus gols, consegue achar a sua vitória. Uma vitória que a gente até falou no primeiro bloco, mais folgada do que realmente o futebol do jogo mostrou. Mas também mostrou que é um time que sabe ganhar o jogo, sabe matar o jogo quando necessário. Pensando em gols sofridos, eu estava aqui com a classificação. Por exemplo, ele tem menos gols sofridos do que o Flamengo, que está na frente. Tem 4 gols sofridos a menos. Tudo bem que o Flamengo tem 5 gols marcados a mais, mas... uma coisa não necessariamente está conectada com a outra. Por exemplo, o Fortaleza tem 32 gols sofridos. São Paulo tem 33. Fortaleza está ali na 3ª colocação. E é um trabalho estabelecido há muitos anos. Quando você olha para os outros concorrentes ali, todo mundo está com 40, 45, 41, 46 então, gols sofridos. Uma coisa que não me entra na cabeça é aquela pressão de demitir o Zubeldia que chegou a existir em determinado momento. O trabalho dele é muito consistente. Isso é loucura? É loucura total para mim. Não faz o menor sentido. Claro, tem aquelas questões políticas que a gente sabe que política de clube tem dessas coisas e às vezes eles criam essas ideias ali. E é um ano político importante, né? Exatamente, esse é um ano político, então é uma forma de desestabilizar o trabalho, mas acho um trabalho muito sólido e que dá bons sinais para o futuro. É um trabalho que você vê, ele já conseguiu estabilizar o time, já conseguiu, é um time que não passa tanto susto. Claro que o torcedor, na hora do jogo, até não tem essa sensação. Mas se você olhar a tabela como um todo, São Paulo, o São Paulo nunca entrou numa depressão profunda, né? Acho que o trabalho do Zubeldia é bom. Quase eliminou o Botafogo. A gente tá falando que o Botafogo é o melhor time do Brasil, sei lá o que, neste momento. O São Paulo quase eliminou o Botafogo da Libertadores. Exatamente, Então, acho que o trabalho do São Paulo é muito bem feito. Agora, do Bahia... É isso, galera. Mais um pouco aí, né, da repercussão da vitória do São Paulo contra o Bahia, ainda na terça-feira, né, uma vitória importante. O objetivo do São Paulo é essa vaga no G4. Essa vaga direta, né, para a Libertadores, pode abrir um G6 aí com vaga direta, se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. O Flamengo tem uma boa vantagem, né, na Copa do Brasil, mas é aguardar. O São Paulo, que se consolida ali no G6, abriu 8 pontos de vantagem para o Bahia, que é o 7º colocado. O Internacional, que está aqui à frente do São Paulo, tem 56. Pensar aí rodada após rodada, próximo jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo em casa, né, dia 9/11, sábado, às 21 horas. Mas foi uma vitória importante. Não foi aquela grande atuação, né, aquela atuação de encher os olhos, mas o resultado foi muito importante, né? 3-0. Agora é aguardar a sequência dos próximos jogos do São Paulo, né, que agora está com 54 pontos na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Esse G4 aqui, né, tá bem concorrido. Tem o Flamengo, o Internacional, né, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras. Então a vaga aqui no G4 tá bem concorrida, mas é continuar, né, pensando em jogo após jogo, rodada após rodada. Agora restam 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência de jogos do São Paulo e logo mais já começar também, né, o planejamento para o próximo ano. O Zubeldia muito provavelmente vai dar sequência aí nesse seu trabalho. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Você, torcedor do São Paulo, deixa sua opinião aqui. Você manteria o Zubeldia para o próximo ano, para a próxima temporada? Você concorda em dar uma sequência, né, para o trabalho do Zubeldia? Eu vejo o trabalho do Zubeldia como um bom trabalho, né? O São Paulo foi eliminado na Libertadores, né, pelo Botafogo, né, que é um bom time aí que está jogando muito futebol, é o líder do Brasileiro. Na semifinal contra o Peñarol atropelou também. O São Paulo por pouco não elimina
o Botafogo. Então eu vejo o trabalho do Zubeldia aí como um bom trabalho, mas aguardar, né? Vamos ver aí essa sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, se você é a favor ou contra a sequência aí do trabalho do Zubeldia. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.